20 anos de sofrimento. Todo o mal que assombrava o ano foi derrotado. Eu sou Kozuki Momonosuke, o Shogun que fará desse país um paraíso na Terra. Amigos, que capítulo, que forma de acabar, que trabalho incrível. Simplesmente Oda. O que dizer, né? Tem muitas coisas que eu quero e preciso comentar, então fiquem até o final. Preciso de vocês para comentar certas coisas, só não esquece do like, do sininho, que é muito importante. Conto com vocês. Agora, aproveitem o vídeo. Como é de costume, primeiramente a capa, aqui é mostrada a fuga da Germa finalmente acontecendo, algo que depois dos últimos capítulos era completamente esperado. Porém é interessante que eles tenham voltado pelos seus irmãos. Seria isso o início de uma falha no código genético do Judge? São detalhes a se pensar. Oda vai nos responder isso em capítulos futuros, eu acredito. Alguma coisa tem que sair dessa história de capa da Germa, não pode ficar só por isso. Uma fuga que aconteceu em Whole Cake. Portanto, alguma coisa tem e vai acontecer. Por isso fiquem espertos. Indo de fato ao capítulo, a capital das flores é evidenciada. Desespero é o sentimento que corre. Pais correm protegendo seus filhos. Crianças choram e gritos ecoam. Um dragão nos céus. Esse era o motivo de todo o caos. Mas aquele não era quem pensavam ser. Kaido não se encontrava por ali. Uma grande cortina de fumaça ocupa o lugar enquanto o dragão desaparece. Dois rostos são conhecidos, Komurasaki e Kyoshiro. Um outro rosto familiar começa a aparecer com a dúvida de que lembrariam dele. Os cidadãos tremem. Aquele era Kinemon, um grande samurai que deveria estar morto, pois há 20 anos atrás todos o viram queimar no castelo de Oden. Aquilo seria um sonho ou a terra dos mortos? Isso não importava naquele momento. Todos deveriam ver aquilo, pois parecia algo incrivelmente grande. Os pergaminhos da luz foram preparados. Este é um artefato de Wano capaz de transmitir visualmente as cenas. Aos poucos, as bainhas saem da cortina de fumaça, lançando seus rostos para seu povo. As palavras de Toki eram verdade. Os mortos de 20 anos atrás estavam ali. As 9 bainhas vermelhas. A transmissão começa a ser executada. Ringo, Hakumai, Kibi, Kuri, Udon e a cidade de Ebisu, todas as cidades estavam recebendo informação sobre os acontecimentos na capital das flores. Até mesmo Onigashima decide projetar. E já dentro do castelo, os Mugiwara se surpreendem por Yamato ser filha de Kaido. Brook chega a pensar que a luta não havia terminado, mas ela se explica, insistindo na afirmação de que estava de fato ao lado deles. É quando ela pede que a aceitem no navio, se apresentando. Aquele era Kozuki Oden, também conhecido como Yamato. Os chapéus de palha se assustam, Sanji e Brook aceitam de primeira pelo corpo de linda mulher que Yamato possui. Porém, o chefe Jinbe, com sua incrível lealdade, diz que só aceita se for a decisão de seu capitão. Os corpos de Luffy e Zoro desacordados são mostrados sendo tratados dos ferimentos, a forma incrível que ele atingiu. O que será aquilo? Contudo, seus pensamentos são interrompidos por dois capangas do Kaido tentando fugir. Ela não deixa e os reprime. Jinbe cessa suas desconfianças nela, enquanto Usopp pergunta se os Gifters iriam continuar ao lado deles. E enfim, Tama revela o grande segredo do seu jutsu. Um mês. Esse é o tempo do efeito da Akuma no Mi sobre um animal. Após esse tempo, a decisão cabe a ele para decidir se permanecerá com Tama ou se continuará com sua vida normal. Speed afirma estar feliz. A pequena garota diz que não quer ela como uma serva e sim como sua mãe. Quero ficar com você para sempre. Essas são as palavras da pequena garota. Uma grande luz abala Speed. Um telão é apresentado no palco. O Sop volta a atenção para as bainhas se ajoelhando. Dessa maneira, focando completamente a cena nos pergaminhos de luz. 20 anos se passaram desde a tragédia, a morte de Oden.
O pai daquele homem que estava através da fumaça. O povo não acredita naquilo que ouve. Foram longos e dolorosos anos. Fico feliz ao ver que sobreviveram. O Festival do Fogo ainda não acabou. Amanhã vocês poderão voltar aos seus negócios. Bebam o quanto quiserem. Vocês não pagarão mais para beber água limpa. O veneno que mata o país não será mais despejado pelas fábricas. Não haverá mais escravos em Wuhan. O passado da pequena Tama surge. Ela recebe a notícia de que 4 pessoas morreram nas fábricas. Porém, não foram pessoas qualquer. 2 delas eram os pais da pequena garota. Ela os perdeu para o ambiente destrutivo das fábricas. Ela não se deixou abalar. Perante ao túmulo deles, disse que ficaria bem e que era para eles descansarem em paz. Um outro momento é mostrado em seguida. A mesma estava vendendo seus chapéus para conseguir algum dinheiro, mas era um lugar pobre. Poucos tinham dinheiro para isso. Sua fome ecoa no fim daquele dia. Ela não havia vendido nada. E por isso, ela e Komatio estavam com fome. Até que Hitetsu aparece pedindo um de seus chapéus. As palavras são para que ela aguarde mais um pouco. Só mais alguns anos. No dia em que os fortes samurais dos Kozuki voltarem, os demônios serão destruídos. A pequena se anima e diz que ficará bem. De volta ao presente, o rosto de Tama é inundado por suas lágrimas. Ela se lembra da promessa de Luffy. Quando a gente for embora desse país, ele vai ser um lugar onde se pode comer à vontade, todo dia. O fim do sofrimento e dos dias ruins realmente acabou. O mal de Orochi e os dias de terror de Kaido acabaram. Os bons companheiros que vieram do mar, a aliança ninja pirata Mink Samurai invadiu Onigashima. E assim Kaido, Orochi, os piratas das feras, todo o mal que assombrava aquele lugar foi derrotado. A surpresa e a alegria do povo se espalha, a vibração ecoa pela capital. Naquele momento, o Shogun não sabia o que fazer, até que as palavras de um certo amigo ressoaram em sua mente. Com a motivação dada pelas palavras de Luffy, Momonosuke se pronuncia: "O nome que meu pai me deu significa invencível. O país que ele deseja liderar vai ser transformado num paraíso na Terra. Para isso, o trabalho duro será necessário. Então, as forças dos cidadãos são imprescindíveis. Eu viajei 20 anos no tempo para salvar todos vocês. Então, Kozuki Momonosuke irá governar o país de Wano." A alegria e o orgulho consomem todo o lugar. As bainhas e o povo se emocionam e choram pelo discurso. Aquele inspirado pelo próprio pai. O verdadeiro shogunato voltou. Quando os guerreiros finalmente embanharam suas lâminas, as pétalas rosas flutuaram nos céus do futuro. Um belo jovem de 8 anos as contempla enquanto elas dançam. Na noite daquele que chamam de o País dos Samurais. O que lhe falta em força é compensado com dever, compaixão e carisma. Esse é o nascimento do homem que mais tarde seria conhecido no mundo inteiro como o grande shogun do país de Wano, Kozuki Momonosuke. Meus amigos, que capítulo sensacional! O que dizer sobre? Simplesmente épico e emocionante, sim, como todos os outros. Eu decidi não comentar nada durante, para não estragar a linda narrativa do capítulo, então deixei tudo pro final. Por isso fica aí, tá? Porque tem algumas coisas que eu vou comentar agora. E primeiro, né, óbvio, é o quão incrível é o One Piece. Ele destrinchou uma profecia. Aqui a gente vê como funcionam as profecias de fato. Normalmente, quando a gente vê em animes ou em outras obras, a profecia já é algo pré-estabelecido, já é alguma coisa que foi dita há muito tempo atrás. Aqui não, em One Piece o Oda construiu a própria cultura em cima disso. E não foi de fato uma profecia, Toki não sabia o que iria acontecer. A Toki viaja para o futuro, ela não vê o futuro. Quando Ashura Doji disse que eram apenas palavras desesperadas de uma mulher prestes a morrer, ele estava meio certo. De fato, eram palavras desesperadas, mas ela tinha a confiança nos seus companheiros. Toki não sabia o que ia acontecer. Ela apenas confiou. E já é um destaque que a gente está acostumado a dar pro Oda, que é a construção dele.
E a construção cultural dele no próprio mundo de One Piece também é incrível. É simplesmente incrível. Eu queria comentar mais desse ponto, mas por tempo eu vou pular pro próximo e talvez eu faça um vídeo só disso. Também queria falar da lealdade dos Mugiwaras e Yamato no bando. Vai acontecer Yamato no bando? Provavelmente sim, eu ainda não sei responder. Tá meio que quase certo, o Oda tá jogando Yamato pra lá, falta só a aprovação do Luffy. Porém, pensem comigo, seria um ótimo plot o Luffy negar Yamato no bando. Seria muito interessante. Porém, eu não sei se o Oda vai fazer isso. Então, a princípio, sim, teremos Yamato no bando e os Mugiwaras, os Chapéus de Palha, se tornarão ridiculamente poderosos. Ridiculamente. Yamato está no mesmo nível de Zoro e Sanji. E juntando com Jinbei, que tem mais ou menos o mesmo nível, talvez um pouquinho abaixo do que esses, nós temos não mais um trio e agora um quinteto monstro. 5 personagens ridiculamente poderosos. Temos Zoro, Luffy e Yamato com o Haki do Rei. Além de Sanji e Jinbei, que também podem vir a desbloquear o Haki do Rei deles. O Jinbei é um caso mais difícil por ser muito experiente. Ele já teria descoberto o seu Haki, então provavelmente ele não tem. Porém, o Sanji é possível sim que ele tenha Haki do Rei, só que não é algo confirmado. Provavelmente, na minha opinião, o próximo personagem com Haki do Rei do bando seja o Sop. Eu acredito que ele tenha mais motivos e também que vai despertar em Yelbaf, mas não é uma certeza, até porque os dois podem despertar, e assim teríamos 5 personagens com Haki do Rei no bando. Só que isso é um extra absurdo, já temos Luffy, Zoro e Yamato caso ela entre, e isso já é discrepante de forte. Esses 3 são incrivelmente poderosos. Yamato é capaz de aguentar um bom tempo com Kaido, Zoro foi capaz de cortar King e ferir Kaido, e Luffy derrotou a Fera com a sua forma de Nika, o Deus do Sol. Então o nível de poder vai saltar de modo estratosférico. Seguindo para o passado de Tama, é muito interessante o passado dela ter sido mostrado a essa altura do campeonato. Ela perdeu seus pais, ela não tem vínculos afetivos o suficiente com o país de Wano, e ela quer ir pro mar. Momo vai ficar em Wano sem dúvida nenhuma, ele já não entrará mais no bando. E é possível que Yamato seja negada, então Tama pode sim ser aceita no bando do Luffy. Isso é um ponto interessante, eu não desgostaria de Tama no bando. Acharia bem legal, na verdade. Yamato também seria muito maneiro. Talvez as duas, ou uma delas, mas eu acredito que esses são os nomes mais fortes. E o passado da Tama foi complicado, né? E ela mesmo assim lutou e conseguiu conquistar tudo que conquistou. Tama não é fraca, ela tem uma boa determinação. Inclusive tem a cena da Speed, da Tama, em que a Speed meio que é ofuscada, tipo assim, ela reage a uma luz que a Tama emite. Isso é interessante, porque os Gorosei chamam pessoas importantes de luzes da história. Pode ser só um foreshadow do Oda que sabemos como ele é. É um ponto interessante que eu vou deixar aqui comentado. Também quero falar sobre a promessa do Luffy, que ele prometeu e cumpriu. Ele derrotou Kaido, derrotou Orochi e terminou com todo o mal em um ano. Aquilo acabou. Ali será um país onde se pode comer à vontade todo dia. Uma promessa feita é uma promessa cumprida. Isso é muito importante, principalmente para índole e por toda a construção do nosso queridíssimo Luffy. É muito interessante ver como ele funciona, e principalmente por todo esse envolto dele, toda esse peso cultural que está sendo colocado ao redor do Luffy, toda essa mítica criada ao redor do Luffy. O Oda é incrível e genial, eu acho muito legal, e eu acho que dá pra trazer um vídeo sobre a mítica do Luffy e também sobre a índole do Luffy. Só que são vídeos que dariam um pouco de trabalho, mas tem o Yato aí pra frente, sim, vamos comentar sobre Yato. E talvez tenha alguns vídeos interessantes no canal. Talvez não, vai ter. Queria falar também sobre o Momo um pouquinho. E as palavras do Momo, né? De não fechar o país agora e de deixar isso pra depois porque não é um momento. E isso é muito bom, é muito interessante ouvir isso do Momo, porque querendo ou não, ele ainda só viveu 8 anos de sua vida. A maturidade precoce é algo que tem que chegar pra ele, querendo ele ou não. Então, sim, são decisões difíceis a ser tomadas por um garoto, mas ele está se saindo muito bem. O mesmo foi até elogiado pelos Gorosei pela jogada inteligente de não abrir o país por ser perigoso. Ele sabia disso mesmo sem saber dos exércitos da marinha
prontíssimos para invadir o ano. Momo se tornará cada vez mais um personagem importante. Ele tem muitos aspectos históricos que ele vai estudar em um ano e vai trazer de volta pra gente. Então vai ser um negócio muito interessante. E agora, por fim, fazer um comentário rápido sobre as consequências que poderão acontecer a partir de agora, né? Vai sair um vídeo falando mais especificamente sobre cada consequência, explicando melhor e dando a opinião dos dois apresentadores aqui dos Revs. Mas dando um pouquinho da minha, né? Eu acho importante a forma como o mundo vai reagir a tudo isso, a essa informação. O sistema dos Yonkou vai permanecer? É uma pergunta que é bem feita há muito tempo e eu continuo mantendo a minha opinião de que não. Se for, vai ser algo muito temporário e muito rápido, mas eu acredito que não vai ser mantida. Não vai ser. Eu acho que os imperadores acabaram agora, tá? Quase que oficialmente. O sistema antigo dos imperadores. Agora vai ter um novo sistema, até porque, se vocês pensarem um pouco comigo, vamos supor que seja mantido. Luffy tem um cargo obrigatório ali. Teríamos Luffy, Shanks, Barba Negra e mais quem? Lau? Por que o Lau e não o Kid? Kid? Por que o Kid e não o Lau? Zoro? Quem que entraria ali, entende? É algo complicado. Só se entrasse a aliança como em geral. E isso sim seria um ponto interessante, já que seria a aliança contra o resto do mundo. Isso é bom? Eu gosto disso. Ou talvez o Momo entre como um novo imperador, já que ele domina a parte do mundo que ninguém domina. Wano. Seria interessante, né? Mas o que vocês acham de tudo isso? O vídeo tá enorme, tá gigante e não tem muito o que fazer, são capítulos incrivelmente importantes, esse e o próximo. Então é isso, tá bom? Deixa o like, aperta o sininho e tudo mais. Muito obrigado por assistir e até a próxima.